Seja bem-vindo ao mundo marcial. Hoje, vamos explorar uma das artes marciais mais completas e modernas da Coreia do Sul, o Yongmudo. Conhecido por combinar o melhor de várias técnicas coreanas, o Yongmudo foi desenvolvido para unificar habilidades de autodefesa com respeito às tradições marciais da Coreia. Neste vídeo, vamos mergulhar na origem desse sistema fascinante, as características únicas que o tornam tão eficaz e como ele se consolidou como uma das práticas mais importantes e versáteis para quem busca autodefesa, força e disciplina. Prepare-se para conhecer os detalhes dessa arte marcial incrível. A história do Yongmudo é intricada e reflete tanto as influências históricas das artes marciais na Coreia quanto os esforços nacionais de renovação e identidade cultural após os tempos difíceis da ocupação japonesa e a devastação da Guerra da Coreia. Contexto histórico. A Coreia tem uma longa tradição marcial, que inclui o Taekyon e o Hwa Hangdu, práticas que remontam aos antigos reinos coreanos, especialmente à época dos Hwa Hang, uma elite de guerreiros do reino de Silla. No entanto, durante a ocupação japonesa, 1910 a 1945, muitas práticas culturais e marciais coreanas foram reprimidas, e artes japonesas como o judô e o karatê começaram a se estabelecer. Após a ocupação, e especialmente depois da Guerra da Coreia, 1950 a 1953, a Coreia do Sul enfrentou a tarefa de reconstruir sua identidade cultural e fortalecer sua independência. Foi nesse clima que os mestres coreanos viram a necessidade de desenvolver uma arte marcial que refletisse as raízes coreanas e que servisse tanto ao espírito nacional quanto às necessidades práticas e modernas de defesa pessoal. A ideia era combinar a filosofia das artes marciais tradicionais com técnicas de combate modernas para criar algo que representasse o espírito da Coreia do Sul. Desenvolvimento na Universidade de Yeon. A criação do Yongmudo começou na Universidade de Yeon, um dos principais centros de estudo de artes marciais na Coreia. Fundada inicialmente como um centro de treinamento de policiais e forças militares, a Universidade de Yeon expandiu-se para se tornar uma das instituições mais respeitadas para o estudo de artes marciais, tanto tradicionais quanto modernas. No final dos anos 1950 e início dos anos 1960, a Universidade de Yeon estava promovendo a criação de um sistema marcial que pudesse ser ensinado aos estudantes, às forças policiais e aos militares de forma integrada. Como a Coreia estava se modernizando, também havia uma demanda por uma arte marcial que pudesse ser utilizada em competições e, ao mesmo tempo, atender aos requisitos rigorosos de autodefesa e combate militar. Isso levou ao desenvolvimento do Yongmudo, que incorporou elementos de várias artes, como Taekwondo, contribuiu com a ênfase nos chutes e na velocidade. Hapkido, influenciou com suas técnicas de torções, imobilizações e autodefesa. Judô, adicionou técnicas de quedas e arremessos, úteis para controle de oponentes. Taekyon, uma arte coreana ancestral conhecida por movimentos fluidos e ataques rápidos com os pés. Os mestres e professores da Universidade de Yeon acreditavam que um sistema de combate eficiente precisava ser dinâmico e adaptável, incluindo uma ampla gama de técnicas de combate que pudessem ser usadas em situações variadas. Eles também queriam que o Yongmudo fosse reconhecido como uma arte nacional, algo que os coreanos pudessem praticar com orgulho, promovendo respeito pelo corpo e pela mente. A evolução do Yongmudo e reconhecimento. Ao longo das décadas seguintes, o Yongmudo se desenvolveu em várias direções. Ele se tornou um símbolo da união entre as tradições coreanas e os princípios modernos de autodefesa, ganhando destaque entre jovens, militares e policiais. O sistema foi expandido para incluir não apenas o combate físico, mas também um conjunto de valores éticos que prezam o autocontrole, o respeito e a disciplina. Nos anos 1980 e 1990, o Yongmudo começou a se expandir para além da Coreia do Sul, promovido por estudantes e professores da Universidade de Yeon que começaram a introduzir a arte em outros países. A Federação Coreana de Yongmudo foi estabelecida para padronizar a prática, criar competições e definir os requisitos de graduação, como os níveis de faixa e as categorias de técnica.
o Yongmudo passou a ser promovido em competições universitárias e eventos de artes marciais, tornando-se uma das práticas coreanas modernas mais conhecidas internacionalmente. Filosofia e legado. Além de suas técnicas de combate, o Yongmudo incorpora uma filosofia de respeito ao próximo, disciplina e crescimento pessoal. A prática não visa apenas a defesa pessoal ou o combate, mas também o desenvolvimento do autocontrole e da ética. Para os coreanos, o Yongmudo é um orgulho nacional, pois reflete a força e a resiliência da Coreia e seu desejo de se reafirmar no cenário global. O Yongmudo, portanto, não é apenas uma combinação de técnicas, ele representa o resultado de um processo de redescobrimento cultural. Em um mundo cada vez mais interligado, o Yongmudo continua a crescer e a inspirar pessoas ao redor do globo, levando adiante o espírito e a força das tradições marciais coreanas no contexto moderno. As técnicas do Yongmudo combinam vários estilos e movimentos com o objetivo de formar um sistema completo de combate. Os principais componentes e características das técnicas de Yongmudo são chutes e golpes com os pés, influência do Taekwondo e Taekyon. Chutes altos e baixos. O Yongmudo adota a velocidade e a precisão dos chutes do Taekwondo, incorporando chutes altos, como os chutes frontais e laterais, que visam a cabeça e o tronco do oponente. Chutes circulares e giratórios. Inspirados no Taekwondo, esses chutes combinam força e velocidade, sendo projetados para desestabilizar e manter a distância. Movimentos fluidos do Taekyon. Utiliza o jogo de pernas ágil e fluido do Taekyon, permitindo ao praticante um maior controle sobre o equilíbrio e a mobilidade, enquanto realiza ataques e contra-ataques rápidos com os pés. Chutes baixos para imobilização, focados em áreas como joelhos e coxas. Esses golpes são práticos em situações de autodefesa para impedir que o oponente avance. Torções e controle articular, influência do Hapkido. Técnicas de torção de pulso e braço. O Yongmudo inclui uma série de técnicas de torção para o controle de articulações, inspiradas no Hapkido. São técnicas usadas para neutralizar ataques ao imobilizar o oponente e gerar dor ou desorientação. Alavancas articulares. Combinam força e precisão para dominar o adversário, atacando articulações como ombros, cotovelos e pulsos. A execução correta pode fazer o oponente ceder rapidamente devido à dor intensa. Movimentos de desarme. Utilizando torções rápidas e firmes para neutralizar ataques com armas ou objetos, são projetadas para situações de autodefesa em que o praticante enfrenta um adversário armado. Quedas e arremessos. Influência do judô. Projetações de quadril e ombro. Inspiradas no judô, essas técnicas utilizam o movimento do próprio corpo e a força do oponente para lançá-lo ao chão. São técnicas versáteis que funcionam em combate corpo a corpo e são muito eficientes em autodefesa. Quedas de proteção e amortecimento. Parte essencial do treinamento em Yongmudo, ensina os praticantes a cair de maneira segura para evitar lesões ao serem arremessados. Essas técnicas são úteis para a autoconservação em combates de alto impacto. Controle de corpo no chão. Após o arremesso, o Yongmudo também incorpora técnicas para manter o controle do adversário no solo, com imobilizações que impedem a retomada da luta pelo oponente. Bloqueios e defesa. Defesas com braços e antebraços, técnicas de bloqueio inspiradas em artes coreanas tradicionais e também em princípios de defesa pessoal prática. Elas visam neutralizar ataques de socos e chutes, direcionando o impacto para longe de áreas vitais. Esquivas e movimentação corporal. Uma habilidade crítica no Yongmudo é saber como esquivar-se ou redirecionar o movimento do oponente. Ao invés de apenas bloquear, o praticante utiliza o movimento corporal para minimizar os danos. Defesa com chutes. Inclui bloqueios com a perna, onde o praticante usa chutes baixos para desviar ataques de entrada ou para manter o oponente afastado. Golpes com as mãos, punhos e cotovelos. Socos diretos e circulares. Tendo como base o Taekwondo e o Hapkido, esses golpes combinam velocidade e precisão. São usados tanto para ataque quanto para contra-ataque e visam áreas sensíveis como rosto e tronco. Ataques com cotovelos. Para combates em curta distância, o Yongmudo inclui o uso de cotovelos, que são armas poderosas para ataques contundentes em áreas vitais do corpo.
golpes de palma e ataques curtos. Esses movimentos, baseados no Hapkido e em técnicas de autodefesa coreanas, permitem ataques rápidos e fortes, mantendo o oponente sob controle sem o uso de socos. Técnicas de solo e controle, grappling e imobilização. Imobilizações e estrangulamentos. Inspiradas no judô, as técnicas de solo do Yongmudo são desenhadas para controlar o oponente no chão. Isso inclui estrangulamentos e travamentos de articulações, que forçam o adversário a se submeter ou se imobilizam. Posições de controle. Técnicas como a montada e o controle lateral permitem ao praticante manter vantagem e imobilizar o adversário no solo, impedindo de contra-atacar. Transições ágeis. Ensina-se ao praticante a mover-se com rapidez no solo, mudando de posição e utilizando o peso corporal para manter o controle da situação. Treinamento mental e filosofia. Disciplina e controle mental. Yongmudo enfatiza o autocontrole e o respeito mútuo, características essenciais para qualquer arte marcial coreana. Isso é refletido na importância do respeito ao oponente e na mentalidade de que o combate deve ser a última opção. Autodefesa e segurança. O treinamento de Yongmudo é focado em técnicas realistas de autodefesa, projetadas para responder a situações do dia a dia. O sistema encoraja a defesa pessoal responsável, com ênfase na preservação da própria segurança e no respeito ao agressor, evitando a violência desnecessária. Resiliência física e mental. Ao praticar Yongmudo, os alunos desenvolvem uma mentalidade resiliente, treinando para suportar tanto desafios físicos quanto psicológicos. Essa resiliência é uma característica fundamental, necessária para enfrentar situações de perigo e tomar decisões rapidamente. Essas características formam a base do Yongmudo, tornando uma arte marcial versátil e completa, que combina a tradição coreana com a eficácia prática. Por ser abrangente, o Yongmudo se adapta a várias situações de combate e é projetado para que o praticante esteja preparado para confrontos em pé e no solo. E assim, concluímos nossa jornada pelo mundo do Yongmudo, uma arte marcial que representa a força e o espírito da Coreia moderna, combinando técnicas poderosas e uma filosofia de respeito e autocontrole. Esperamos que este vídeo tenha inspirado você a aprender mais sobre o Yongmudo e como ele pode enriquecer sua própria prática marcial. Se gostou, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal para mais conteúdo do mundo marcial e compartilhar este vídeo com amigos que também amam artes marciais. Até a próxima, e continue sua jornada no mundo marcial com a gente.